Fala galera, Eduardo SPT aqui falando com vocês. Dando aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, horário que você estiver aí assistindo esse vídeo. Galera, vamos embora, vamos falar de esporte. Tem algumas notícias interessantes para a gente estar discutindo. Jogadores sendo emprestados, empréstimos já definidos. Tem empresa fechada com esporte e uma outra informação. Informação não, mas uma outra análise que eu vou estar destrinchando aqui com vocês sobre a situação do esporte na Série A e comparando com cenários passados. Enfim, vamos embora. A começar aí por comentar, galera, da questão aí do afastamento, né, do Gustavo Maia, que acabou acontecendo após a derrota para o Cruzeiro por 4-0 na Ilha do Retiro e resultou no empréstimo do jogador para a equipe do Criciúma, a equipe do Tigre, né? Vai estar jogando no Germano Cruzeiro até o final do ano. O jogador tem contrato até o fim de 2026 com o Sport. Os moldes do negócio, se vai ter compensação financeira, se o Sport vai contribuir com alguma coisa nesse salário, ou se o Criciúma vai pagar 100% dos salários, não foi uma informação divulgada. Lembrando que essa informação ela foi postada ontem pelo Pedro Maranhão, já pela noite, no portal da NIE 45, então fica aí os créditos, e o jogador vai estar sendo emprestado. O Davidson Andrews, que é o empresário do atleta, nesse rápido contato com a NE45 confirmou a informação. Então, ano passado, o Gustavo Maia é um jogador que vai estar saindo do esporte, vai estar indo já com destino definido para o Criciúma, né? Então, enfim, vamos ficar de olho, sucesso para o jogador. Gostava do jogador, achava ele um jogador interessante, de boas características, mas que assim, esbarrou, acredito, no limite técnico mesmo. A questão de você jogar uma Série A, você vê que ele tem boas ideias, você vê que ele é um jogador razoavelmente bom, mas a Série A exige muito, cara, ainda mais de um atacante, né? Atacante tem que ser muito acentuante nos times, né? Não que outras posições não sejam, não precisem, mas o atacante ele precisa estar fazendo gols, precisa estar contribuindo com assistências, com criação de jogadas, e a gente sabe que é difícil, né? Enfim, acaba saindo do esporte aí. Junto dele também vai sair, como a gente já sabe, né, o Matheus Alexandre, que ainda não se sabe o clube, estava em negociações com o Atlético Paranaense, mas ainda não se tem informações concretas de onde ele vai de fato. O Di Plácido e o Leno Lobato têm os empréstimos se encerrando agora em junho e devem deixar o esporte de fato. Enfim, Gustavo Maia fora do esporte. Outro jogador que foi emprestado foi o Dieguinho, né? Esse que também tem contrato até o fim de 2026 com o esporte, da base do esporte, fez gol já em Santa Cruz, na base, né? Não no profissional. Contribuiu, que eu me lembro, no profissional com aquele pênalti sofrido na Série B. No jogo onde o Zé Roberto fez o gol ali contra o Botafogo de São Paulo fora de casa, foi ele que sofreu o pênalti. Nunca teve grandes atuações jogando pelo futebol profissional. Até acho que, assim, em nível, ele vem bem abaixo, vem mal, inclusive, no esporte. E não mostrou muito nível para permanecer no elenco do esporte, não. A verdade é essa. Então, o empréstimo está sendo encaminhado aí. Uma correção, ele tem contrato até junho de 2027, tá? Enfim, a reportagem também da NE45, feita pelo Pedro Maranhão, né, apurou que depois do período no Manauara, ele retornou para cá e o Sport novamente buscou o empréstimo do atleta. E o Monte Azul de São Paulo se disponibilizou. E aí ele está indo para lá até o final do ano, tá? O Sport vai estar oficializando essa negociação a qualquer momento, pode estar divulgando nas suas redes sociais, inclusive depois que esse vídeo saiu, antes que esse vídeo sair, pode estar sendo divulgado, mas no momento que eu estou gravando ainda não se divulgou nenhuma informação oficial sobre o atleta que vai estar saindo do esporte, tá bom? É basicamente isso. Ele acumula passagens pela base do Vitória, do Atlético Goianiense, Jabaquara de São Paulo e veio para o esporte aí. Disputou aí a Copinha, né? Em 6 jogos jogados em 2024 e 3 em 2025. Enfim, fica aí as informações. Dieguinho tá fora do esporte. Uma outra informação importante que eu queria estar discutindo aqui com vocês é justamente aquela questão que a gente já veio aqui falar, tem mais ou menos 1 ou 2 dias atrás, não sei se 3, mas é sobre o fechamento da empresa de consultoria futebolística do Paulo André, que estava presente na Ilha do Retiro nesse empate entre Internacional 1 e Sport 1. O contrato, galera, pelo que eu pude ver aqui, ele vai ser uma parceria que vai durar 3 meses. Não sei se pode se estender mais ou se estender menos, mas o Paulo André, que é jogador de futebol, indicou o Thiago Gasparino e o Henrique Ambrogini. Então tem uma relação direta já com esses dois aí de trabalhos anteriores também. Acabou se unindo ao esporte junto a essa empresa dele, né? Que vai fazer basicamente ali, aqui na reportagem explica o seguinte, que vai atuar no funcionamento interno da agremiação. O foco será voltado para a reestruturação de processos, rotinas de infraestrutura do futebol do rubro-negro.
E aqui ele fala, né? Inclusive, o Paulo já estava integrado, tanto é que marcou presença na Ilha do Retiro no empate em 1 a 1 com o Internacional, na tarde do último domingo, 25, pelo Brasileirão. Então, a empresa do Paulo André chega aí para tentar, acho que dar um ar de mais profissionalização para esse clube. Acho importante, ele tem um currículo de trabalhos interessantes. Eu não pude acompanhar de fato o dia a dia dele, como é que ele trabalha, essa empresa dele não tenho tanto conhecimento sobre, mas vamos torcer para que dê certo e que seja uma etapa que possa elevar o nível do esporte e profissionalizar ainda mais o nosso clube, né? Que está passando por diversas mudanças no departamento, se despediu no caso do Guilherme Falcão, que eu não sei se vai ganhar outra função, né? Mas nesse momento a informação que se tem aqui não vai sair do esporte em definitivo. E também é, do André Figueiredo. André Figueiredo, já ia me fugir o nome da memória. Enfim, então essa aí fica essas três informações interessantes. E a outra coisa que eu queria trazer para vocês é mais a questão, galera, da análise de fato da situação do esporte no Campeonato Brasileiro, que é bem preocupante. Não pude fazer no último vídeo, porque tive que reagir a uma parte da coletiva de Antônio Oliveira e fazer a análise da partida do pós-jogo ali entre Sport e Inter e acabou já ficando muito tempo de vídeo. Mas assim, agora eu tenho com mais tempo aqui de vídeo, a gente já está com 6 minutos e 25 de vídeo, a gente pode estar colocando aí essa situação. Vou colocar em tela aqui. Colocar aqui, ó. Tela. Pronto, bonitinho. Galera, essa aqui é a situação dos clubes aí na Série A de 2024 após a 11ª rodada, certo? E aqui é a tabela que eu separei também do Sport, né, na Série A de 2025 até então. Essa aqui foi a de 2024. Enfim, fica aí em tela para vocês estarem vendo, galera. É o seguinte, até esse momento, a galera do G14 para baixo são esses aqui, ó. O Sport com 3 pontos, na última na lanterna. O Juventude com 8 na vice-lanterna. O Santos com 8 na 18ª colocação. Vitória com 9 na 17ª e Fortaleza na 16ª com 10. Também empatado com o Vasco, que está na 15ª. E o Internacional com 1 ponto a mais na 14ª. Também corre por fora aqui o São Paulo com 12 na 13ª. E Grêmio na 12ª com 12. E outros clubes ali como o Mirassol, como o Ceará, estão aqui mais em cima. O Ceará tem 9 jogos, está com um jogo a menos, que tem 15 pontos. E o Mirassol tá aqui, ó, com 14 pontos em 10 jogos, certo? Enfim, essa aí é a situação atual da tabela. Eu peguei já da 11ª rodada pra gente estar destrinchando algumas situações aí. Galera, pode se observar aqui, ó, que na 11ª rodada da Série A de 2024, de todos esses times que estavam aqui na zona de rebaixamento, Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense, não caíram. Não caíram. Observem, dos times que caíram foram Cuiabá, Atlético Goianiense, que estava fora por pouco, mas estava fora. O Atlético Paranaense, que tinha 19 pontos em 11 jogos. E outro time que caiu foi o Criciúma, que tinha 16 em 11. Por que eu tô trazendo isso daqui para vocês? Porque, assim, eu me coloco nessa parte, tá? Muita gente já tá dando como esporte como completamente rebaixado, como acabou a temporada do esporte. E, cara, na verdade, a gente tem que fazer análises. Análises e análises. Por quê? Porque ano passado, por exemplo, em 11 jogos, o Fluminense e o Grêmio tinham 6 pontos. Ambos escaparam do rebaixamento. Eu sei que eles também tinham mais time, eu não tô querendo discutir isso. Não tô querendo discutir grandeza, não tô querendo discutir quem tem mais time ou quem não tem. Mas o que eu tô falando pra vocês é o seguinte. Eu tô vendo que muita gente já jogou completamente a toalha no chão e largou completamente, dizendo que tá 100% rebaixado, não tem mais como recuperar, sendo que a realidade é diferente e os clubes já provaram isso. O Fluminense foi parar na Sul-Americana e o Grêmio também, mesmo com essas campanhas de início com 11 jogos muito ruins. É óbvio que teve que se haver uma recuperação muito grande na tabela. Mas, por exemplo, o Sport, que nesse momento tem 3 pontos, se fizer a vitória lá contra o Mirassol, que eu já vou logo dando meu destaque, eu não acredito que vá ganhar. Ponto. Mas se ganhar, iguala já a campanha de Grêmio e Fluminense e chegaria a 6 pontos em 11 jogos. E tendo a parada para o Mundial, teria tempo para se organizar um pouco mais e fazer contratações e reforçar o elenco. Então, assim, não é impossível. Você acredita? Não acredito. Eu não acredito. Mas, assim, eu tô vendo a galera tratar como impossível mover mundos e a realidade não é essa, cara. Ainda é possível o Sport se safar do rebaixamento. É um time que apresenta diversas fragilidades e tudo isso é verdade. Tem vários problemas ainda a serem corrigidos.
mas que tudo ainda pode mudar. A esperança é a última que morre. Pelo menos o dilema que eu acho que dá para utilizar é esse. Você observa aí a situação de tabela, né? Da Série A de 2024. E, bem, se a gente pegar aqui, eu vou pegar a décima rodada. Décima rodada não, 12ª rodada. Já para adiantar um pouco mais. Eu também queria passar a questão aqui da Série A de 2025. Por que que eu estou contabilizando uma possível vitória do Sport e os outros não se mexem muito? Porque os outros times vão ter adversários muito difíceis, tá, gente? Tanto o Juventude não, que o Juventude pega o Grêmio em casa. Mas assim, o Santos vai ter um adversário muito difícil, o Vitória vai ter um adversário muito difícil, o Fortaleza pega nada mais nada menos que o Flamengo no Maracanã. Então assim, Mirassol também vai ter um jogo difícil e Ceará também. Tudo ainda pode se embolar, galera. A realidade é essa. Na 12ª rodada que vocês veem, o Fluminense ainda tinha somente 6 pontos. Então, assim, e não caiu. O Grêmio tinha 7 e não caiu. O Corinthians tinha 9 e não caiu. Entendeu? O Atlético Paranaense tinha 19 e caiu. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. A Série A aqui, galera, não acabou e ainda pode embolar muito. Ceará ainda pode cair. Mirassol ainda pode cair. A galera tá tratando esses times como já permaneceram pela campanha muito boa que estão fazendo agora no começo. E é verdade, a campanha é boa, mas a garantia, galera, ainda não existe. A verdade é essa. Eu queria trazer essa análise pra vocês e mostrar pra vocês uma forma diferente de observar, tá? Mostrar que ainda é possível. Eu sei que nesse momento é muito difícil a gente discutir isso, porque tá em crise, o momento é ruim, o Sport não ganha tem vários e vários jogos. Os elencos são muito diferentes, o elenco que o Sport tem hoje é muito mais fraco do que o Fluminense tinha, do que o Grêmio tinha, do que o Corinthians tinha. Mas eu quero trazer para vocês essa visão diferente de que ainda é possível. Se melhorar, se trabalhar, ainda é possível o Sport escapar do rebaixamento. Então assim, eu acho importantíssimo, primordial, essa questão aí relacionada, cara, a essa situação do Sport na tabela. Tá? Eu acho importante a gente manter as expectativas, manter a esperança, ir para os jogos. Eu sou muito desse lado, cara, apoiar até o final. O Sport já entrou na briga. Isso aí não tem muito o que discutir. Para sair vai ser difícil. A distância tá grande, são 7 pontos de diferença, 2 vitórias, 1 empate. Isso se considerar que vai empatar os pontos e o Fortaleza vai perder todos os seus 3 jogos. E que os que estão abaixo também não vão ganhar. Então a diferença é grande, mas dentro de um cenário real ainda é possível. É difícil, mas ainda é possível. Então assim, fica essa chama de expectativa, trouxe essa situação aí para ver se dá uma reanimada na torcida do Sport, que eu percebo que tá um pouco mais para baixo depois desse jogo do Internacional, que foi um banho de água fria, é verdade, mas que apareceram sim algumas evoluções também no time, galera, apesar de ser o Internacional reserva, tá? Eu acho que com algumas voltas como o Thierry pro time, o João Silva, a maior utilização do Atencio, contratações assertivas e decisivas agora na janela do meio do ano, o Sport pode fazer uma campanha e se manter ainda na primeira divisão. Então fica aí a expectativa. Se você concorda comigo, deixa seu comentário aí embaixo. Se não concorda, também deixa aí embaixo. Eu trouxe essa análise para tentar clarear um pouco mais a cabeça da galera, tentar trazer uma outra perspectiva e mostrar que é possível. Tá? É possível, é preciso ter fé, galera, até o final. Enfim. Essa foi a minha análise sobre tudo isso. Essas foram as informações que a gente teve até então no dia. E é isso aí, galera. Fortalece com o seu gostei se você curtiu o vídeo. Se você achou a didática aqui interessante e as ideias interessantes, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal que me ajuda a entender que você está curtindo esse conteúdo, que você está gostando das análises, que você está gostando do conteúdo. Enfim. E, enfim, ativa também o sino para receber os vídeos. E é isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que ficou até aqui. É isso aí e valeu.